Vamos começar então. A primeira revolta emancipacionista do Brasil foi em Confidência Mineira, em 1789, 100 anos antes da proclamação da República Brasileira. Olha que interessante, né? Para quem gosta de números, que para quem gosta de datas, foi 100 anos antes da proclamação da República. Beleza? Primeira coisa que a gente precisa analisar é o nome da revolta, né? Então aí, né, em todos os livros praticamente traz em Confidência Mineira, o que é questionado por certas historiografias. Por quê? Porque em Confidência o que a gente chama, né, se tu for procurar num dicionário da vida, alguma coisa assim, tu vai ver que é traição, né? Mas será que era uma traição? Se a gente for ver do ponto de vista português, foi uma traição, né? Mas se a gente for ver do ponto de vista revoltoso, né, dos revoltantes, dos revoltados, a gente vai ver que não é bem uma traição. Eles querem se emancipar, eles não estão traindo ninguém, né? Então a gente pode aí também atribuir o nome conjuração, né? Conjuração seria então o nome mais correto, né? Segundo algumas bibliografias mais recentes, beleza? Só que é claro que como o nome já se popularizou, às vezes é difícil tirar esse valor arraigado da sociedade dos livros de história. Então, por isso que a gente usa em confidência, tranquilo? Primeira coisa que tu tem que saber, ciclo do ouro. Então, se tu não viu o ciclo do ouro, vai lá na aula de ciclo do ouro, porque não dá para entender em Confidência Mineira se tu não entender a sociedade do ciclo do ouro, se tu não entender, né, o que estava acontecendo nessa época. Beleza? Mas, basicamente, eu vou trazer pelo menos aqui um resumo do que foi o governo do Marquês de Pombal. O que o Marquês de Pombal representava? Representava o despotismo esclarecido. Dentro daquela pegada de iluminismo, né? De os déspotas, né? Os monarcas, os autocratas, né? Esses caras que eles mandavam como eles queriam, né? Agora eles tentam trazer medidas mais contemporâneas, mais modernas para as suas medidas, tentando enganar o povo. Olha só como eu sou moderno, como eu sou cientista, né? São chamados os reis filósofos, né? Porque eles querem mostrar para o povo que eles são diferentes dos reis anteriores, né? Eles não só mandam, eles mandam com saber, com raciocínio, né? Eles têm uma racionalidade a mais que os outros reis não tinham. Então a gente vai ter essa estratégia aí, principalmente do Marquês de Pombal, que ele vai ser o cara, né, que vai aí ajudar, né, os monarcas de Portugal a tentarem fazer medidas mais modernas, digamos assim. Beleza? Quais são as medidas principais do Marquês de Pombal? Vou fazer um resumo aqui. Se tu quer se aprofundar mais no governo do Marquês de Pombal, vai lá na aula do Ciclo de Ouro que eu explico melhor sobre ele. Beleza? E o que ele fez. Então ele vai principalmente expulsar os jesuítas, porque dentro de uma ótica iluminista, o ensino deve ser laico, o ensino não pode ser religioso, porque isso desvirtua do conceito, né, de isonomia, né, de isenção, né, de um caráter religioso. A gente vai ter a criação de escolas, né, propagando esses ideais iluministas. A gente vai ter a revolução, o renascimento agrícola no Brasil, inclusive, né, onde a gente vai passar a valorizar mais o algodão, valorizar o cacau, né? A gente vai ter uma rotação de culturas. A gente não vai mais só plantar cana de açúcar. A gente vai ter uma rotação para melhorar o uso dessa terra e não fazer com que ela apodreça tão rapidamente, beleza? E a principal, né, característica do governo Marquês de Pombal, e é por isso que eu tô falando dele, né, nesse contexto de Inconfidência Mineira, é a derrama, né? O que acontecia, né? O ouro, conforme tu vai pegando ouro, né? E eles estão pegando ouro desde o fim do século XVII, o ouro acaba uma hora, né? Porque o ouro não é infinito, a gente sabe disso, né? Se fosse infinito, tava todo mundo rico, né? Não existia pobreza na sociedade. Mas o ouro, ele acaba. E aí, conforme o ouro acaba, né, a coroa portuguesa não vai acreditar que o ouro está acabando. Eles vão achar que ou o ouro está sendo desviado, ou vocês estão fazendo corpo mole, vai trabalhar, vagabundo, né? É isso que a coroa portuguesa está falando. E aí o Marquês de Pombal ele vai influenciar o rei, né, a realizar a derrama. A derrama era temida por tudo e todos, né? Por que a derrama era temida? Porque eles literalmente derramavam tudo que eles viam nas vilas para as suas sacolas, né? Então eles adentravam as casas dos mais pobres, principalmente, e colocavam tudo dentro de sacos grandes e levavam para Portugal, beleza? Então a derrama era a cobrança desses impostos atrasados, né? Onde eles aproveitavam para fazer o terror nas vilas, nas cidades, né? Principalmente do ciclo aurífero, né? Ali da região aurífera, o que a gente chama hoje de Minas Gerais, tá? Vila Rica, né? Diamantina e tudo mais, beleza? Então a gente vai ter essa prática que ela é uma prática muito temida pela sociedade, que é a derrama. Beleza, galera?
o que vai acontecer então, né? Então a gente vai ter aí as causas, né? A causa principal, então, é a derrama. O povo não aguenta ser explorado dessa maneira. E aí a gente vai se revoltar contra vocês, seu desgraçado. A gente não quer mais, né, ser vítima desse roubo, né? Vocês estão roubando os bens dos pobres, né? Sendo que quem tá devendo para vocês são os ricos, né? Os ricos que prometeram ouro ou que vocês queriam que eles dessem, né? Essas 100 arrobas de ouro anual, né? Eles não estão dando e vocês estão tirando dos pobres, isso não é justo? Então isso vai mobilizar muito a população. Esse é o principal motivo da Inconfidência Mineira. Mas é claro que a gente tem algumas causas secundárias. Por exemplo, em 1785, Dona Maria I, a louca, ela vai proibir que no Brasil existam manufaturas. Então, se você tinha uma manufatura que produzia, sei lá, tecidos, a Dona Maria não permite mais. Por que isso? Porque a colônia não serve para isso, né? No contexto mercantilista, a colônia não serve para, né, produzir bens especializados. A colônia serve para enviar produtos primários, a metrópole produz os bens especializados e revende para a colônia, porque isso é muito mais vantajoso lucrativamente, né? Então, se a colônia passa a produzir bens manufaturados, a gente vai ter um enriquecimento da colônia, e em algum momento a colônia não vai mais precisar da metrópole. E aí a colônia não está mais servindo, né, no seu princípio de impacto colonial para a metrópole. Então, por isso que a Dona Maria I vai proibir manufaturas aqui no Brasil, beleza? A gente vai ter a influência aí do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, né? Esses ideais de revolta, esses ideais de revolução vão se propagar, né, ali na sociedade mineira, e a gente vai ter aí também uma crise econômica, os impostos eram muito altos, né? A gente sabe que Portugal tá mal das pernas, perdeu muita colônia aí, né, entre esse século XVI, XVII e XVIII, e aí o que vai acontecer é que Portugal vai se endividar com a Inglaterra, principalmente no Tratado de Panos e Vinhos. Se tu tá perdido, vai lá ver a Revolução Industrial, que lá eu falo bem o que foi o Tratado dos Panos e Vinhos, e Portugal tá numa crise ferrada, né? E aí, para compensar, ele vai aumentar os impostos da colônia, e a colônia vai começar a se rebelar, tá? Quem foram os líderes? Quem que motivou, quem que movimentou, né, essa revolta? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga são dois poetas que tu vai ver em literatura no que a gente chama do período arcadista da literatura, né? É um período, né, falando do campo, né? Falando desse idílico, né? Dessa situação de como eu queria que fosse a minha vida. Aqui a gente vai ter os pseudônimos, né? Então a gente tem aí um período bucólico da literatura que tu vê melhor, né? Vou deixar pra galera de literatura aí, né? Então, mas a gente vai ter esses dois carinhas, o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, são os principais literários, né? Dessa época, digamos assim. E a gente vai ter um outro líder, o líder do povão, que se chamava Joaquim José da Silva Xavier, né? O que vai acontecer? Esses líderes, né, os burgueses, os mais ricos da Inconfidência Mineira, eles vão falar assim, cara, a gente precisa de alguém do povão para influenciar essa galera a se rebelar contra a metrópole. E aí eles vão selecionar o Joaquim José da Silva Xavier, que era um barbeiro da época muito famoso. E nessa época o barbeiro não só cortava barba e fazia o cabelo das pessoas, o barbeiro, ele fazia de tudo, né? Então, ele fazia de tudo com as pessoas, inclusive ele arrancava os dentes das pessoas, né? O dente estava incomodando, enfim, estava com dor de dente e arranca o dente. Quem que arranca o dente é o barbeiro, né? E quem que era esse cara que tirava os dentes, tira dentes? O cara que tira dentes? É o Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, tá, pessoal? Então eles chamaram o Tiradentes para ser, né, esse cara que vai mobilizar o povão. Beleza? Porque eles precisavam de um pobre para se comunicar com os pobres. Era essa a mentalidade dos ricos que estavam à frente, né, na vanguarda da Inconfidência Mineira. Então você tem que ter isso na cabeça. Quem estava na vanguarda da Inconfidência Mineira? Ricos. Beleza? É muito importante isso. O que vai acontecer? O programa dessa galera era o seguinte: nós queremos, né, nos livrar da metrópole, ou seja, um sentimento anticolonialista. A gente não quer mais ser colônia, a gente quer ser uma nação, né? A gente quer proclamar uma república aqui em Minas Gerais, beleza? A gente quer que a nossa capital seja São João del Rei, beleza? Olha como eles queriam chamar a metrópole, a capital deles, né? E a gente quer também criar universidades, a gente quer criar manufaturas, a gente quer ter livre comércio com as outras nações, a gente quer ter domínio próprio, beleza? Tá, e eles não queriam abolição? Não. Olha só,
eles eram ricos, né? Quem estava liderando eram os ricos. Os ricos, muitas vezes, donos de datas, né? Se tu não sabe o que são datas, vai lá ver a aula de ciclo do ouro. Eles que eram os donos das datas, eles tinham vários escravos, eles não queriam abolição. Olha que interessante, né? E aí o que vai acontecer? Em 1789, a gente vai ter a conspiração que iria acontecer, só que, né, o Marquês de Pombal, ele na época, ele instituiu um processo de delação premiada. Só que a delação premiada do Pombal, ela era uma delação com dívida. Então tu vai denunciar agora, mas depois mais pra frente tu vai ter que pagar por conta da tua denúncia porque tu sabia, tu estava envolvido, ou sei lá, né? Então é uma delação premiada, né? Tu ia diminuir a tua pena, mas tu tinha dívida com a colônia. É uma loucura. Essa delação premiada aí. Mas enfim. Aí o cara, né? Esse carinha aqui, cara de farinha, é o Joaquim Silvério dos Reis. Esse foi o vacilão que denunciou, então, né? Nesse sistema de delação premiada com dívida, né? A Inconfidência Mineira, esse carinha de farinha aqui. O que vai acontecer? Todo mundo preso, né? E aí depois a gente decide o que a gente vai fazer com vocês, né? No fim das contas, a elite foi perdoada, né? Alguns degredados para a África, alguns, né, classe média, não era nem rico nem pobre, foram degredados e o único morto que foi decapitado, né? Cortaram a cabeça, esquartejaram e expuseram em praça pública foi o mais pobre líder da revolução, que era o Tiradentes, né? Foi o bode expiatório, foi o cara que eles escolheram para servir de exemplo para a população. Então, se você é pobre e se você fizer alguma coisa contra a metrópole, contra Portugal, contra a coroa, olha o que vai acontecer com vocês, né? É isso que vai acontecer com vocês. Você vai ser esquartejado em praça pública, né? Então, o Tiradentes aí é um símbolo até hoje, né? De uma revolução que os ricos que imobilizaram, o único que morreu foi um pobre. Olha que loucura, né? Esse carinha, então, né? Ele vai ser depois, 100 anos depois, escolhido para ser o herói da República, né? Mas isso é uma coisa mais pra frente, né? Mas olha só que interessante, né? Essa aqui é uma imagem que eles fizeram do Tiradentes, né? Ele não parece Jesus Cristo, gente, nessa foto aqui? Olha só, com a barbona, com o cabelão, né? Então, na época da República, né? A galera tentando promover essa imagem de Jesus Cristo pro Tiradentes. Por quê? Porque a República não tinha uma identidade muito boa com o povo. Então, eles escolheram um personagem, né, da história do Brasil para ser esse herói da República, né? Não podia ser ninguém da metrópole Portugal, porque a gente está instalando agora um movimento contra a monarquia, um movimento republicano. Então, a gente precisa ter um herói da República. Escolheram Tiradentes, que foi o bode expiatório da Inconfidência Mineira, tá? Olha só que interessante. Mas isso é assunto, né, pra gente ver só lá mais pra frente na República. Tranquilo? Vamos agora pra próxima, que é Conjuração Baiana. Te vejo na próxima aula. Valeu!